Bom dia, bom dia. Esperar o pessoal chegando aí. Aqui no YouTube também. Bom dia para quem está aqui no YouTube com a gente. Eu tenho uns 13 pessoas aqui no YouTube. Gente, me confirma aí, Silvio que já está aí. Leandro, confirma aí se o áudio tá ok, tá bom. A Aline, aqui no YouTube, confirma aí pra gente se o YouTube tá ok, o áudio tá ok, que segunda-feira a gente teve um probleminha de áudio, né? Quem tá aí no YouTube, gente, já dá um like aí pra nós, um certinho. E aqui no Instagram, o pessoal escutando bem, tudo certo, gente? Aí, o pessoal chegando. Manhã de quarta-feira. Ó, o áudio tá ruim. Tem que ver qual é o problema aqui. Aqui tá vendo bem. Tá falhando, o Silvio tá dizendo. Vamos trabalhar para melhorar isso aí então, tá, gente? Gente, hoje é dia 9 de dezembro. Hoje é a nossa live número 44 de 50. Estamos chegando aí ao final das nossas lives. Ao nosso projeto de 50 lives, que tem como propósito despertar você para coisas simples, coisas básicas da vida, mas que a gente não aprende isso não nos é ensinado em escola, não nos é ensinado em casa, talvez algumas coisas sim, outras não, e são coisas fundamentais da vida humana. Do nosso desenvolvimento humano. Acho que essa é a palavra certa, né? São coisas essenciais para o nosso desenvolvimento humano. Para que a gente possa sair da mediocridade. Segunda-feira a gente falou sobre isso, né? Sobre como sair da mediocridade. De que forma a gente pode, quais são os caminhos para a gente sair da mediocridade? É deixar o passado, vencer a cultura, lembra disso? Ter disposição, porque uma pessoa acomodada, ela nunca vai deixar o lugar que ela está, e ter uma visão de futuro. Espero que vocês tenham aprendido na segunda-feira, pegado esses pontos para a vida de vocês, né? Por quê? Porque uma pessoa medíocre, e repito, né, medíocre, tem pessoas que se ofendem, medíocre é uma média, é a média da maioria. Medíocres são aquelas pessoas que não evoluem, que não saem do lugar, que estão estagnadas, que estão dormentes. E até dei esse exemplo do tempo que eu fiquei sem poder, machuquei, fiz uma cirurgia na perna, fiquei sem poder usar minha perna direita. E o que aconteceu? A minha perna ela atrofiou, a minha perna perdeu força. A minha perna ela perdeu o movimento. Por quê? Porque ela estava parada. O ser humano não foi criado para ficar parado. A gente foi criado para estar em movimento. E quando eu digo isso, não é estar caminhando o tempo todo, correndo o tempo todo, não é isso. Mas a gente foi criado para se mover. E uma das coisas mais daninas, mais prejudiciais é a acomodação, é a pessoa se acomodar. Uma das coisas mais prejudiciais é essa. Então, gente, para sair da mediocridade, isso é só recapitulando o que nós falamos segunda-feira. Para sair da mediocridade, nós precisamos deixar o passado, ressignificar ele, fazer com que aquilo, por mais ruim que tenha sido o nosso passado, que ele sirva de adubo, para que a gente possa crescer sobre aquilo, para que a gente possa se desenvolver sobre aquilo, tá? E nós precisamos ter disposição, vencer a nossa cultura, porque a cultura é uma das coisas que mais prende a pessoa na mediocridade também, e ter uma visão de futuro, saber aonde nós queremos chegar, tá bom?
essa foi a nossa live de segunda-feira. Resumindo ela, ó, a Aline está dizendo ali, ó, vim para o Insta porque não está dando para entender nada, tá? Então, bota uma mensagem lá no YouTube que nós continuamos com problema no nosso microfone. Achamos que tinha resolvido, mas não. E aí, então, o pessoal que puder aqui, ó, que está no YouTube, tá? Escreve ali, o pessoal que está no YouTube puder vir para o Instagram, melhor. E vamos lá, gente. Nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre um outro princípio de vida, tá? Eu vou trazer uma frase. Essa frase aqui, eu não sei se ela é ou de autoria ou se ela foi utilizada, porque tem muitas frases que a gente nem sabe a autoria. Alguns conceitos de vida que a gente não sabe a autoria, tá? Mas eu li que é uma frase de um ex-presidente americano, tá? Lá de quase 100 anos atrás, tá? E ele diz o seguinte: com um pingo de mel, você atrai mais moscas do que com um galão de fel. Com um pingo de mel, você atrai mais moscas do que com um galão de mel. Qual é o princípio que eu quero trazer hoje? Eu tenho falado bastante sobre relacionamentos, porque eu acho, não tenho certeza, tudo na nossa vida envolve relacionamentos. Tudo, absolutamente tudo envolve relacionamentos. O mendigo na rua, ele precisa se relacionar com as pessoas para conseguir alguma coisa. O tempo todo nós estamos nos relacionando. E eu vejo que muitas pessoas, assim como eu, são muito rígidas. E é uma coisa que eu procuro trabalhar em mim. É como disse Paulo, né? Não que eu tenha alcançado a perfeição, e eu realmente estou muito longe, mas gente, eu tô muito longe, estou a milhares de quilômetros de ser perfeito. Mas eu gosto sempre de medir a minha vida não pelos outros. Eu gosto de medir a minha vida por mim mesmo. Aprendi isso, tá? Porque quando você mede a sua vida pelos outros, de repente as pessoas estão bem na sua frente. Não que sejam perfeitas, mas em alguma área elas estão muito na sua frente. Elas começaram a fazer as coisas antes de você. Elas despertaram para algumas coisas antes de você. Então, se você se comparar a elas, você vai se frustrar. Então, isso aqui, gente, é um ensino para a vida de vocês, tá? Sempre compare a sua vida consigo mesmo, tá? Tipo, de que forma? Olha para a sua semana anterior, olha para o seu mês anterior, olha para o seu ano anterior e pensa o seguinte: eu evoluí, eu cresci, eu melhorei, eu me desenvolvi. Então, ó, tá show, tá ótimo. Se você tá melhor do que você mesmo, porque o nosso grande desafio, gente, é melhorar a cada dia. Não se comparar com os outros. Eu já falei que a comparação, ela destrói, ela pode destruir uma pessoa. Até porque um não é igual ao outro. Então, o que se aplica para um, o que é mais fácil para um, não necessariamente se aplica e é mais fácil para outra pessoa. Então, você tem que procurar todo dia ser melhor que você mesmo. E não ser melhor que os outros, tá? Seja todos os dias melhor que você mesmo, tá? E dentro desse princípio, o que esse princípio ele nos ensina? Uma gota de mel atrai mais moscas do que um galão de fel, tá? Dá para baixar um pouquinho. Uma gota de mel atrai mais moscas que um galão de fel. Tem uma frase que eu vejo que algumas pessoas estão utilizando nas redes sociais, que é assim: arrume o seu jardim que as borboletas vêm. Aí você não precisa ficar caçando ou correndo atrás de borboletas. Arruma o jardim que a borboleta vem. É mais ou menos isso que esse conceito quer dizer, que uma gota de mel atrai mais moscas do que um galão de fel. Vamos lá, quem já não viu uma latinha de refrigerante vazia com aquelas gotas de refrigerante que ficam ali em cima?
Gotas, assim. E o que acontece com isso? As abelhas vêm. As abelhas vêm ali. Você não chama as abelhas. Se você quiser uma abelha, se você quiser pegar uma abelha, você não consegue. Mas se você colocar ali uma latinha de refrigerante, o que acontece? Daquelas gotinhas que ficam ali, quando você abre uma latinha, elas vão ali e pousam. O que isso pode trazer para a nossa vida de ensino? Muita coisa, mas muita coisa mesmo. Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos resolver problemas de relacionamentos porque a gente não entende esse princípio. A gente não entende esse princípio. Uma vez um empresário de uma empresa com mais de 2.000 funcionários, ele estava com um problema muito sério, muito sério. Os empregados estavam revoltados e fizeram uma greve, a empresa parou. Imagina, mais de 2.000 funcionários, a empresa parou. E ele se revoltou, ele se irou, ele se indignou, ele teve todos os sentimentos possíveis. Olha aqui, gente, os sentimentos, eles são de Deus. Deus nos criou com sentimentos. Eu já falei que até a ira é boa, desde que a gente saiba usar aquela indignação para tomar uma posição, nós, e não nós nos irarmos para querer quebrar a cara de alguém, para querer ferir alguém, para querer machucar alguém, porque normalmente o ser humano ele se indigna com algo e em vez de ele usar essa indignação para ele tomar uma posição, ele desconta no outro, como se isso fosse trazer alguma resolução, como se fosse trazer alguma solução para o problema. Não vai piorar o problema. Então, de repente, uma pessoa te deixa tão irado, tão indignado, é uma pessoa que não faz bem para você, você tem que pegar essa ira e determinar que você não vai mais se relacionar com essa pessoa, pronto. Pega essa ira, em vez de descontar na pessoa, e te afasta da pessoa. Vai fazer bem para todo mundo. Entende, gente? E da mesma maneira, esse empresário, ele com um grande problema no negócio dele, que posição que ele toma? Ele tem todos os sentimentos, ele queria matar uma meia dúzia, e os funcionários também queriam, com certeza, pegar ele pelo pescoço, por algumas reivindicações que eles faziam. Mas olha só que interessante o que ele fez. As pessoas estavam lá fazendo uma reivindicação na empresa. E olha que interessante, ele pegou e foi fazer visitas em algumas famílias dos seus funcionários. E ele foi lá para querer ouvir, para querer tornar uma relação, criar uma relação mais próxima com a família, e ele identificar também a realidade e as dificuldades e conseguir entender por que é que eles estavam reivindicando aquelas coisas. E ele ficou por alguns dias fazendo isso, até que ele fez uma reunião com ali as pessoas que estavam à frente daquela greve. Eu já digo que eu sou anti-greve, mas eu estou contando uma história verídica para vocês. Ele fez uma reunião com alguns representantes, e olha que interessante. Ele chama todo mundo e diz: olha, obrigado pela oportunidade de eu estar aqui com vocês. Essa atitude de vocês me fez pensar. Olha que mais ele disse. Eu estive visitando as famílias de vocês, porque eu me preocupei em saber qual é a origem, qual é o motivo, qual é o porquê desse movimento, dessa greve. E eu vi o quanto vocês têm os desafios, as necessidades de vocês. Olha só, ele vai e ele dá uma volta. E ao invés de vir com fel, com um galão de fel, tipo, vocês não vão trabalhar, então vocês vão ver, então eu vou botar todo mundo para a rua, eu vou contratar todo mundo de novo, se bem que numa empresa desse tamanho não é fácil fazer essa transição, mas ele poderia chegar, quebrar tudo, rasgar e fazer ali 2.000 inimigos. E neste dia, nessa reunião, ele não fez 2.000 inimigos, ele fez 2.000 amigos. Ele foi com uma gota de mel. Ele foi com uma gota de mel. E ele conseguiu fazer com que todos voltassem ao trabalho, sem nenhuma mudança, mas sim com uma promessa
de rever e pensar o que como empresa ele poderia fazer de melhor para os funcionários. Porque às vezes os funcionários também não entendem que a empresa, o negócio, ele é um grande desafio. Sempre, gente. Eu empreendo e eu sei que o negócio é um grande desafio. Às vezes alguém pensa, mas a pessoa não tem condições de comprar aí, sei lá, um telefone de R$200. Às vezes R$200 faz falta. Porque a empresa não é só pagar o funcionário. A empresa não vive somente para pagar um funcionário. A empresa tem um monte de responsabilidades, de impostos, de investimentos, de uma questão de estoque, de uma questão de fluxo de caixa. Então, as contas que não são as contas fixas, as variáveis, enfim, uma série de fatores, tá, gente? Que envolve esse mundo de empreendedorismo. Por isso que muitas pessoas começam um negócio e a maioria fecha, porque não tem noção. As pessoas não têm noção, gente, do que é um negócio. E outra coisa que eu estou chegando à conclusão Jesus, ele olhava para as multidões e via que elas estavam passando dificuldade, ele usa o termo, errantes e desgarradas, como ovelhas sem pastor. O que eu estou entendendo cada vez mais, gente? Que o ser humano, ele precisa de pastores. O ser humano, ele precisa de professores. O ser humano, ele precisa de orientadores. O ser humano precisa. O ser humano precisa. Isso para mim está ficando cada dia assim, gente, mais claro, assim, o quanto que o ser humano precisa de pessoas que o treinem, treinadores, O ser humano precisa de treinadores, acredite. O ser humano precisa de professores. E as pessoas não têm nem a capacidade. Lembra quando eu falei de buscar as referências certas? A gente fez uma live só sobre isso, sobre buscar referências certas. A importância, gente, de nós pegarmos uma área da vida que nós queremos talvez começar, ou uma área da vida que nós precisamos melhorar, e nós procurar uma pessoa que seja, não que tenha teoria, mas que a vida dela possa ser uma referência para nós. O ser humano precisa de referência, e essa referência vai ser um treinador para ela, vai ser um professor para ela, vai ser um orientador para ela, vai ser um pastor para ela. Porque a grande questão também é a seguinte: a pessoa pega a figura pastor e pensa assim, o pastor é aquele que vai ter que, ele é tipo o Aladim, eu vou esfregar a lâmpada aqui, o Aladim vai sair, eu vou fazer um pedido e ele vai realizar. As pessoas também têm essa ideia de que o pastor é meio místico. O pastor, ele resolve todos os meus problemas com uma oração, orando a Deus pela minha vida. E não é assim. Sabe o que é um pastor? O pastor é aquele que vai na frente de um rebanho. Ele guia o rebanho num caminho, mas o rebanho tem que andar naquele caminho. As pessoas querem pastor, mas querem andar nos seus caminhos. E o seu caminho vai fazer você continuar na sua mesma vida. Entende isso? Para que você quer pastor? Para que você quer um pastor? Para continuar andando do mesmo jeito? O próprio Jesus disse que as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor, elas conhecem a voz do pastor e elas seguem o pastor. E quando eu digo seguir o pastor, não é andar cegamente atrás de alguém, porque pastor não é guru, pastor é um ser humano comum, com vocação, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, mas ele é uma pessoa comum, com um monte de desafios na vida também, porque ele é um ser humano. Mas o pastor é uma pessoa que mostra um caminho. E assim são várias pessoas que nós temos que procurar pessoas na vida, pessoas que nos mostrem caminho, que já trilharam um caminho. Essa pessoa pode ser um pastor ou uma pastora na minha vida, pode ser um orientador, uma orientadora na minha vida. Entende? E nós precisamos desses referenciais, desses professores, desses tutores na nossa vida. Então, gente, mas voltando aqui, tá? Esse empresário, ele conseguiu
ele conseguiu acabar com uma greve sem prometer uma mudança, simplesmente porque ele procurou saber porquê da greve, procurou entender as pessoas e procurou conhecer as pessoas. Gente, antes de julgar alguém, procure conhecer essa pessoa, tá? E quando alguém está bloqueado, está incomodado, indignado, cheio de maus sentimentos, gente, entende o seguinte, nem com toda a lógica do mundo, você vai conseguir fazer essa pessoa mudar a maneira de pensar. Uma pessoa indignada, uma pessoa irada, pode ver que não é hora de falar com uma pessoa quando ela está irada, quando ela está indignada. Por quê? Porque ela já bloqueou. E isso, gente, inclusive é psicológico isso. A pessoa, quando ela diz um não, não é só uma palavra, é todo o corpo dela. Sabia que o não e o sim, eles reagem no corpo da pessoa? Não sei se você sabia disso. O não e o sim, eles reagem no corpo. Eles reagem nos sentimentos e nas emoções. Então, quando a pessoa te diz um não, ela está dizendo isso com o coração, com as emoções, com os sentimentos, com a boca, com o corpo dela. Tudo diz não. Entendeu? Tudo bloqueia. Então, depois que a pessoa diz um não, e vem aquele sentimento ruim, e vem aquela talvez indignação, aquele posicionamento, gente, dessa pessoa nesse momento, olha para mim aqui, você não tira mais nada dela. Você não tira mais nada dela. Quando você começa um diálogo, tá? Porque talvez você possa discordar em alguma coisa, tá? Quando você começa um diálogo, você tem que sempre procurar ver no que vocês, tá, tem diferença, vamos lá, vocês estão numa discórdia, mas por mais que tenhamos diferenças, entende isso aqui, olha para mim aqui, isso aqui muda uma vida, tá? Vocês têm fatores em comuns, ok? E você tem que começar um diálogo, então, tratando os pontos em comum. Repito, não adianta ser na hora da ira. Mas tratando os pontos em comum. Tá? O que você e aquela pessoa, você e aquele amigo, você e aquele irmão, você e seus pais, você e seus filhos, você e seu cônjuge, quais são os pontos em comum? Tá? Olha, eu não concordo com isso, eu não aceito isso, e tu não aceita isso. Ok. Mas nem se começa assim. Então, assim, vocês sabem no que vocês não concordam. Mas e no que vocês concordam? Por quê, gente? Porque a pessoa, o sim também, ele é algo que atinge todo o ser da pessoa. Assim como não. Não é só uma palavra sim, é uma aceitação. É uma pessoa que diz sim, ela se abre. Entende? Uma pessoa que diz sim, ela se rende a uma situação. Então, quando você começa a trabalhar os pontos que vocês concordam, a pessoa diz sim, sim, sim. Isso aí, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, está fazendo o quê? Com que a pessoa ela esteja se abrindo. Ela esteja aceitando. Por quê? Porque vocês concordam. Aí depois, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um canal, gente. Isso vai gerar um canal de comunicação. Um canal de comunicação. E aí depois dessas afirmações, dessas afirmativas, vocês vão conseguir ter um bom diálogo, ter um bom relacionamento. Vocês vão conseguir conversar. Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo diz aí, eu estou entendendo, por favor. Tá? No YouTube não tá aquela coisa, mas no Instagram está funcionando, tá? Quem está entendendo aí, então escreve para nós, eu estou entendendo, tá? Olha aqui, ninguém muda de verdade
por obrigação. A maior mudança é a mudança quando a pessoa entende o porquê ou quais os benefícios que uma mudança vai trazer na vida dela. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Quando eu entendo quais são os benefícios que aquela mudança vai trazer na minha vida. Quando eu comecei a frequentar o MBCV, que é a igreja que eu faço parte há 20 anos, eu tinha um outro estilo de vida. E quando eu comecei a me deparar com as promessas de Deus, quando eu comecei a ver que a vontade de Deus era muito boa, que Deus me amava, quando eu comecei a entender isso, tá? Entender isso. Eu queria saber muito o que eu precisava deixar, o que eu precisava mudar. E foi muito interessante porque eu fui muito bem orientado. Olha a importância da orientação. Eu fui muito bem orientado. E eu recebi a seguinte informação: não, tu não tem que mudar nada. Continua vindo. E aí tu vai tomando as decisões, aí tu vai tendo clareza para tomar as decisões. Quer dizer, ninguém me impôs uma regra, ninguém me impôs uma doutrina. Foi me apresentado, gente, uma nova proposta. Um novo plano de vida, um novo plano de carreira. Foi me apresentado, olha, eu tinha um, ok? E foi me apresentado outro. E aí coube a mim decidir. E eu decidi por aquele que eu entendi que era o melhor caminho. E não me arrependo até hoje, tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Mas ninguém me empurrou Deus. Ninguém me obrigou a fazer alguma coisa para Deus, de maneira nenhuma. Foi me apresentado algo, e eu vi que aquilo que Deus tinha para mim era melhor do que a cultura que eu tinha, era melhor do que os caminhos que eu andava, e me mostrou um futuro e uma esperança que eu jamais imaginava nos caminhos que eu andava. Então, funcionou. Por quê? Porque não foi uma obrigação, foi uma gota de mel. Não foi um galão de fel. Porque muitos pais não conseguem mostrar para os filhos qual é o melhor caminho? Porque eles vão pelo caminho errado. São pais rígidos, repreendedores, ditadores. Assim, tem muitos chefes ditadores, maridos ditadores, mulheres manipuladoras. E assim a gente pode pensar em várias coisas, né? Em vários tipos de comportamento de família, em trabalho, até em igreja, em qualquer lugar, tá? Por que os pais não conseguem? Por que tem filhos que querem casar, querem sair de casa? Pelos pais que têm. O problema é os pais? Não, é o comportamento dos pais. Por que tem pessoas que querem trocar de trabalho? Por causa do comportamento das pessoas. Eu já ouvi falar em pesquisas de clima, dentro de empresas, que o problema não é o quanto ganha, mas é o clima da empresa. É a forma como as pessoas são valorizadas, cuidadas. Porque a maioria das pessoas, das empresas, tratam os funcionários como um número. Quer dizer, eu só vou me lembrar se ele não vir. Eu só vou me lembrar dele se ele fizer uma burrada. Daí eu vou lá e cobro ele. Do contrário, se ele estiver fazendo tudo dentro do que eu espero e não faltando serviço, trabalho, eu nem sei que a pessoa existe. O que é isso? O que é isso? Isso mostra, gente, insensibilidade. Isso mostra uma falta de generosidade. Isso mostra, esse é um princípio bíblico quebrado, amar o próximo como a si mesmo. As pessoas da sua família, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você se relaciona, são pessoas próximas de você. Então, entenda esse princípio. Pare de querer exigir e procure se aproximar das pessoas. A raiva, a indignação, elas nunca favorecem, elas nunca contribuem para o melhor relacionamento, entenderam? A indignação nunca contribui para o melhor relacionamento.
7h33, quero dar uns anúncios finais ainda, mas eu vou encerrar com uma parábola. Uma parábola. O sol e o vento, eles estavam discutindo para ver quem era o mais forte. Quem era o mais forte. E aí, nisso, vinha passando um senhor na rua com um casaco. E aí o vento propôs, vamos fazer o seguinte, vamos ver quem faz aquele senhor tirar o casaco. E aí o sol disse, tudo bem. E aí o vento disse, eu começo. E aí o tempo fechou, sabe quando o tempo fecha? O vento, né? Começou a fazer o tempo fechar. E o vento veio e deu com força. Sabe aquele negócio, aquele momento que a gente diz, fecha a janela que vai dar um temporal. Vocês estão entendendo, né? E aí o vento veio com muita força. Mas tudo para atingir aquele senhor, para que ele tirasse o casaco. Porque o vento começou a bater, o casaco começou a balançar. Só que toda essa força que o vento usou, foi um abuso de força, digamos assim. Foi uma coisa que gerou medo na pessoa. E aquele homem, ele começou a segurar o casaco mais forte. E quanto mais o vento apertava, quanto mais forte o vento vinha, mais aquele homem segurava aquele casaco. E o vento soprou, 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 e o homem continuou andando no seu caminho e cada vez segurando mais forte o casaco. E aí o vento não conseguiu tirar o casaco. Aí chegou a vez do sol. O sol saiu de trás das nuvens e deu um sorriso. Dá um sorriso aí para mim. E o sol deu aquele grande sorriso e abriu. As nuvens saíram e o sol se abriu. E aquele homem prontamente, pelo sorriso que o sol abriu para ele, tirou o casaco. O que isso traz de lição para nós? Que um pingo de mel é mais poderoso, é mais forte que um barril de fel. Um sorriso é muito mais poderoso do que uma cara ranzinza, uma indignação. Um sorriso, ele aproxima, uma cara de indignada, ela afasta. Então, para que nós possamos melhorar os nossos relacionamentos, gente, não é via discórdia, não é. Não é via raiva, não é via indignação. Essa é a hora de tentar não falar. E se você tiver assim, que você trabalhe isso na sua vida. Porque às vezes a gente vai ter esse sentimento. Mas trabalhe isso dentro de você. Use esse sentimento para você ver o que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer para mudar esse quadro e para mudar essa situação. Entenda que a forma que o vento veio não favoreceu para que ele alcançasse o seu objetivo, que era fazer aquele homem tirar o casaco. Ele veio de uma forma tenebrosa, veio de uma forma assustadora, veio como uma indignação aquele vento, não favoreceu. O sol simplesmente saiu de trás das nuvens e deu um sorriso, e alcançou o seu objetivo. Então, gente, eu tenho certeza que se a gente melhorar a nossa maneira de se relacionar, a gente vai mudar tudo na nossa vida. Tá bom? Deixo essa reflexão com vocês nessa manhã. E anuncio de novo o nosso evento, dia 19, agora de dezembro, às 19 horas. Para participar do evento, que tem vagas limitadas, tá? Para participar do evento, que tem vagas limitadas, eu preciso que você que está no Instagram aqui, vai lá no link que está lá na minha bio, e você já vai, cara, já fiz o teste, você já cai direto
dentro do grupo de WhatsApp, que é o grupo para aqueles que vão receber informações para a nossa última live, que vai ser presencial, tá bom? E se você não entende, não sabe como fazer isso, você entra em contato pelo telefone 996695541, e aí você pode mandar um WhatsApp, fazer uma ligação e dizer: eu quero participar da live presencial, tá? Eu convido você, eu tenho certeza que vai ser um fechamento assim de ouro, gente. Vai ser um fechamento de ouro. Então, venha, se possível, né? Esteja com a gente nessa live presencial. Ah, mas o que vai ter? Como é que vai ser? Maiores informações, vai ser tudo ali na semana que vem, dentro do grupo do WhatsApp. Ali pelo WhatsApp você vai receber todas as informações. Tá bom, gente? Então hoje, quarta-feira, 9 de dezembro, tá? Pelo jeito vai ser um dia quente. Agora tá 21 graus, mas vai chegar a 30 graus hoje, tá? Vai estar quente. Então aproveite seu dia e vamos determinar o nosso dia agora, fazer uma oração, onde a gente vai declarar que o melhor dia é hoje. Você tem que dizer isso todo dia para você. Você tem que se convencer disso. O melhor dia da nossa vida é hoje. A melhor decisão é a próxima. O que importa é o que a gente está plantando agora, porque amanhã se faz hoje. Então decida a sua vida, determine ela. Não aceite que a vida determine você a sua vida, tá bom? Então deixo aí um grande abraço a todos vocês, o pessoal da Rádio Estação Portão que está nos ouvindo também. Obrigado pela audiência, pela participação, e que essa quarta-feira seja abençoado para todos, tá, gente? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais um dia abençoado que o Senhor tem nos concedido, e nos ajuda, ó Deus, a construirmos esse dia com graça, com sabedoria, Senhor, para que possamos fazer as escolhas certas e, diante de todas as circunstâncias e situações, que nós possamos decidir, que nós possamos determinar, que nós possamos, ó Pai, definir a nossa vida. Nos ajuda a entender que o melhor dia é hoje, porque o amanhã, Senhor, nós estamos construindo segundo aquilo que nós estamos fazendo hoje. Eu abençoo o dia de cada um, essa quarta-feira. Peço um dia e um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Gente, um ótimo dia a todos, e sexta-feira estamos de volta aí, às 7 horas da manhã. Esteja com a gente, tá bom? Grande abraço.